A paz do Senhor, adolescentes. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de poder aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. É importantíssimo nesse momento de distanciamento, nesse momento onde não estamos frequentando a igreja, né? É importantíssimo que nós possamos fazer os nossos cultos, seja ele os nossos cultos nos lares, seja ele, né, no particular, adorando a Deus, orando ao Senhor, né, meditando na palavra dele, porque isso é o que nos dá força, isso é o que nos sustenta, né? Fico feliz mais uma vez, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos dado graça. E pedimos, obviamente, para que o Senhor continue nos ajudando ao longo desses anos, desses dias difíceis que estamos vivendo. Queremos iniciar nesta manhã, neste dia, com uma oração, para que Deus continue nos guardando, para que o Senhor continue nos ajudando, para que o Senhor abra o nosso entendimento para receber a sua palavra. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de poder sentar e aprender um pouco mais da tua palavra. Pedimos discernimento, pedimos graça, pedimos entendimento, para que o Senhor possa nos ajudar, para que possamos ser fortalecidos pela Tua Palavra e que, Senhor, não deixemos nos levar por qualquer vento de doutrina ou ensinamento, Senhor, aquém daquilo que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem nos instruído, Pai amado. Nós te pedimos, se conosco, nos dê uma aula abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Adolescentes, nós estamos começando hoje, né, o nosso segundo trimestre. Nós vamos falar sobre o tema da nossa defesa de fé, né? Sobre cremos. Então, é o nosso credo, é aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós defendemos. E nós vamos começar a lição de hoje falando sobre um dos pontos fundamentais da nossa crença, da nossa defesa de fé. E que ponto é esse? Né? É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa bússola da vida. Né? Ela é o nosso mapa, ela é o nosso a nossa orientadora, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é aquela que vai nos direcionar, que vai nos dar um rumo, que vai nos ajudar, né, a compreender quem é Deus, quem é Jesus, quem somos nós, né? Toda a nossa história está aqui. Então, nós precisamos saber, nós precisamos entender, nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada para poder defender aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. O objetivo é ensinar a vocês sobre a palavra de Deus. É mostrar para vocês que a Bíblia, ela foi escrita por pessoas e estas pessoas foram inspiradas por Deus. E estimulá-los, sim, a leitura, a amar, a buscar o conhecimento nas Sagradas Escrituras. Nós temos como texto base o livro de Salmos, no seu verso de 119, né? Salmo 119, seus versos 97 até o 104, esse é o nosso texto bíblico. E o nosso texto de destaque está em Salmo 119, no seu verso de número 115, né? Que diz que a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, guiar os meus caminhos, e é luz que vai iluminar o meu caminho. Né?
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Gente, vamos pensar um pouquinho, tá? A gente gosta sempre de colocar vocês para pensar um pouco. Veja só, você já se imaginou recebendo um presente e a pessoa chegar para você e entregar 66 livros e colocar esses 66 livros nos seus braços? Imagina só, vocês carregando essa quantidade de livros de uma só vez. Será que isso era possível? Será que nós conseguiríamos? Agora, imagina você levando esses 66 livros para a faculdade, por exemplo, ou para uma leitura durante a sua ida para a escola, né? Durante a sua ida para o trabalho, durante a sua ida para a casa de um tio, enfim, você pega ali aqueles 66 livros e leva aqueles livros. Será que era possível? É possível carregar tudo isso de uma vez só? Eu digo sim. Nós fazemos isso todas as vezes que nós carregamos a palavra de Deus. Todas as vezes que nós carregamos a Bíblia Sagrada, nós carregamos 66 livros. Agora ficou muito mais prático, não é verdade? Olha só. E nós temos livros, nós temos Bíblia de todos os tipos, de todos os gostos. Estou com essa aqui hoje, Bíblia do Pregador Pentecostal, uma Bíblia maravilhosa. Enfim, nós temos diversos tipos de Bíblia, Bíblia do adolescente, Bíblia da criança, Bíblia da mulher, do obreiro, Bíblia, enfim, é uma infinidade de Bíblia. E se resume em apenas um livro. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia Sagrada. Agora, vamos entender um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada. A palavra biblos, do grego antigo, ele significa livro ou papiro. E é por isso que as bibliotecas, os acervos literários, eles são denominados de biblioteca. Por quê? Porque é uma grande quantidade de livros, né? É um acervo. E ali, livros de todos os tipos. Então, a biblioteca, ela herda este nome, ou este termo, biblos, né? Do grego antigo. E biblion, ele é o termo no seu diminutivo. Então, biblos significa livro ou papiro. E biblion, ele é o diminutivo, então significa livrinhos. No plural, no grego, né, nós usamos aqui no Brasil as palavras, né, com plural, ou bíblia, né, no caso da nossa Bíblia. Né? Se eu tenho mais de uma Bíblia, eu tenho algumas Bíblias. Né? Então nós usamos o S. No grego antigo, o termo que se usa para o plural é a palavra a, o artigo a. E então, biblion, no diminutivo, que significa livrinho, e no plural, biblia, ou seja, uma coleção de pequenos livros. Essa palavra também, ela faz uma alusão, né? Ela faz uma referência a uma cidade lá do Líbano que produzia
os papiros e era um dos maiores fornecedores e comerciantes de papiros da Grécia Antiga. Então fica isso como curiosidade para todos nós, tá? Então, biblos, do grego, livro. No diminutivo, biblion. E no plural, biblia, que é coleção de pequenos livros. Então, o que é que nós temos nas nossas mãos? Nós temos um único livro e que dentro desse único livro nós temos 66 outros pequenos livros. Então, nós temos em nossas mãos, adolescentes, uma coleção de livros, de pequenos livros, que traz uma grande novidade de vida para todos nós. A Bíblia, da forma que nós conhecemos hoje, né, da forma que nós a conhecemos aqui, ó, temos nas nossas mãos, ela é dividida ou ela é composta, tá, por algumas características. Então ela é dividida em duas partes. A sua primeira parte, Velho Testamento, não é novidade para ninguém. E a segunda parte, Novo Testamento. Velho Testamento, nós vamos encontrar até Jesus Cristo, ou nascimento de Jesus Cristo, nascimento e morte de Jesus. Novo Testamento, a partir da ressurreição de Cristo, nós começamos a ver então, né, essa divisão prática na nossa mente. O Velho Testamento é composto por 39 livros, 39 pequenos livros. E no Novo Testamento nós encontramos 27 livros. Ok? Então, dentro desses 39 livros do Antigo Testamento, ou Velho Testamento, nós vamos encontrar o Pentateuco, composto por 5 livros. Nós vamos encontrar, né, os livros históricos, 12 livros ao todo, 5 livros poéticos, 17 livros proféticos, sendo que desses 17 livros proféticos, 5 foram escritos por profetas maiores e 12 livros escritos por profetas menores. O Novo Testamento, com seus 27 livros, ele vai trazer ali os 4 livros dos evangelhos, vai trazer um livro histórico, vai trazer as 21 cartas e o livro de Apocalipse, né? O livro da revelação, das últimas coisas. Tá? Então, perfazendo aí 66 livros. E aí nos vem algumas curiosidades. Né? Mas quem foram esses homens que escreveu a Bíblia Sagrada? Quem foram estes homens? E nós vamos encontrar, por exemplo, só para a gente trazer alguma coisa aqui, né, para vocês, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, esses livros foram escritos por Moisés, tá? Assim como alguns outros nomes, né, autores, como Josué, como Davi, como Salomão, próprio Daniel, Jeremias e Isaías. Tá? Esses foram alguns dos autores, escritores, né, da Bíblia Sagrada. No Novo Testamento, nós vamos encontrar ali Mateus, João, Pedro, né, o Marcos, o apóstolo Paulo, Lucas, Tiago, né, irmão de Jesus, e entre outros aí. Então, apenas para a gente trazer alguns nomes aqui para vocês, tá? Mas olha só que interessante, gente. Só essas pessoas escreveram a Bíblia? Não. Nós citamos alguns nomes ali, né? Pegamos um aqui, alguns mais conhecidos de vocês, mas o que é importante, o que é interessante para todos nós, é que cerca de aproximadamente, né, 40 autores
de diversas áreas do conhecimento. Todas estas pessoas contribuíram e escreveram partículas da palavra de Deus. Então, veja só, Moisés, um homem educado no Egito, muito sábio. Nós vamos encontrar Davi, que já era um pastor de ovelha, mas depois se tornou um grande homem de Deus. Nós vamos ver Salomão, um homem de sabedoria ímpar. Nós vamos ver Pedro e João, que eram pescadores, gente. Assim como Mateus, um cobrador de impostos. Você percebe a diversidade, né, de conhecimento. E tudo isso para nos mostrar que Deus, ele usa quem ele quer e da forma que ele quer. Então, adolescentes, não é válido para nós dizer que, olha, eu não sei fazer, olha, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Deus, ele usa as pessoas dentro da sua área do saber. Alguns vão ter um conhecimento em algo, né, totalmente ou extremamente técnico, o outro vai ter um conhecimento mais prático do que o teórico. Outros nem conhecimento prático e pouco de teórico, mas é uma pessoa esforçada, é uma pessoa que busca, né? É uma pessoa que está ali presente. Então Deus, ele tem uma forma de agir e de fazer com que vocês sejam instrumentos dele. Tá? Então, tenha certeza, Deus, ele usa quem quer e da forma que ele quer. A Bíblia, ela é a inspirada palavra de Deus. Agora, o que é inspirada? Né? Nós entendemos que a Bíblia, ela levou 1.600 anos para ser concluída. Nós entendemos que a Bíblia, ela é composta por 66 livros. Nós entendemos também que a Bíblia foi escrita por mais, né, aproximadamente 40 pessoas diferentes, mas possui um único autor. E esse único autor é o próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa, gente. É escrita por muitas pessoas, em eras distintas, com culturas distintas, mas com um único autor. E esse autor, o próprio Deus. A Bíblia é inspirada a palavra de Deus. Então, né, se é inspirada a palavra de Deus, entendemos ali algumas coisas, mas aí vem algumas questões. Como assim apenas um autor? Como se deu isso? Será que Deus ditava e as pessoas escreviam? Como é que funcionava essa questão? Primeiramente, eu preciso entender o que é inspiração. Antes de prosseguir, nós precisamos conhecer, nós precisamos entender o que é inspiração. Então fica... Vocês sabem o que é inspiração? É fácil, não é verdade? Inspiração nada mais é de que uma ideia repentina e momentânea, normalmente genial. É uma iluminação. Então, inspiração é algo que você recebe e é algo genial, é algo excepcional. E aí nós vamos entender que o que é inspiração plena na Bíblia Sagrada. Inspiração plena na Bíblia Sagrada, nós entendemos
que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. Agora, será que essa Bíblia, que essa inspiração, né, que Deus ele aprove que os teus filhos, que aqueles que estavam ali pudessem receber, que pudessem se inspirar em determinados momentos e começar a escrever as coisas que estavam acontecendo, até que esses livros, né, acabam se tornando o que nós conhecemos hoje? Mas aí está uma grande questão: será que a Bíblia contém ou ela é a palavra de Deus? Muitas pessoas têm dúvida, adolescentes, em relação a isso. E é por isso que essa lição ela vem reforçando algumas questões, né, de suma importância para a nossa vida. Então, será que a Bíblia ela contém ou ela é a palavra de Deus? Vamos entender isso? Mateus, no capítulo de número 15, verso 6, vai dizer o seguinte: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus, uma ordem de Deus. Ok? Então, entendemos que a Bíblia, ela afirma ser a palavra de Deus. Porque se é uma ordem minha, ok? Esta ordem partiu por mim ou partiu de mim para alguém. E se partiu de mim para alguém, é aquilo que eu entendo ser certo ou aquilo que eu entendo que precisa ser feito. Então, são as minhas palavras dizendo: olha, vai e faz assim e assim. Quando Mateus, no capítulo 15, verso 6, nós lemos que assim validaste pela vossa tradição os mandamentos de Deus, são as ordenanças de Deus. Essas ordenanças nós encontramos na palavra de Deus. Portanto, a Bíblia, ela por si só afirma ser a palavra de Deus. Mas para que serve essa inspiração? Então vamos lá. Podemos dizer que Deus é santo? Será que podemos dizer que Deus é perfeito? Talvez imutável? Ou eterno? Então estamos trazendo aqui algumas características de Deus. Sim, nós podemos sim dizer que Deus, ele é santo, ele é perfeito, ele é imutável e ele é eterno. Se eu posso dizer isso sobre Deus, e a Bíblia é a palavra de Deus, logo eu tenho que dizer que a Bíblia ela é santa, ela é perfeita, ela é imutável e ela é eterna. Tem dúvida? 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos internalizar isso. Ok? Diante disso, quando nós lemos que a Bíblia, nós temos garantido. Isso nós temos a plena convicção de que é Deus falando diretamente aos nossos corações. Então, gente, adolescentes, veja a importância disso. A importância de se valorizar um livro como este. Um livro que perdura por tantos anos. Um livro que está acima de todos os livros. Um livro que é o manual para as nossas vidas. Olha lá. Nós temos garantido. Isso é certeza. Isso é um fato. Quando eu leio a Bíblia, são as palavras de Deus falando ao meu coração. Agora, quando uma pessoa escreve um bilhetinho pra gente, carinhoso, né,
Os meninos adoram receber bilhete carinhoso, não é? As meninas também. Então, quando nós recebemos esses bilhetes afetuoso, nós não ficamos surpresos, nós não nos alegramos em saber que alguém nos olha com um olhar especial. Não é verdade, adolescentes? Não é verdade, meus irmãos? Quando nós recebemos algo, às vezes simples, mas mostra que aquela pessoa fez com carinho e que estamos ali. E que aquela pessoa tem olhado para a gente com carinho muito grande. E isso nos alegra. Agora, se nós recebemos dessas pessoas, né, este carinho, este bilhete, e nós nos alegramos, este mesmo sentimento, ele deve haver em relação a Deus e a sua palavra para conosco. Nós devemos entender e olhar para este grande bilhete que Deus deixou para todos nós, sabendo que foi com amor, que foi criado porque Ele pensava em mim, porque Ele pensava em vocês, adolescentes. Porque Ele pensava nos vossos pais, nos vossos familiares, porque Ele pensava que hoje, no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de dor, no momento de tantas perdas que temos vivido, né, nós teríamos que nos apegar a algo, e algo especial. E esse algo especial é a palavra de Deus, que está aí do seu lado, adolescente, que está aí junto de você, que no momento de depressão, no momento de dificuldade, no momento de que você olha para um lado, para o outro e acha que não tem mais saída, você olha e encontra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E quando você abre a palavra de Deus, não é a sua mãe que está falando com você, não é o seu pai que está falando com você, mas é o próprio Deus que está falando diretamente com o seu coração, dizendo: olha, meu filho, eu estou no controle de todas as coisas. Estudar e conhecer a Bíblia Sagrada é ser abraçado por Deus através da sua palavra. E eu não via nenhuma imagem mais simbólica do que essa, né? É as Sagradas Escrituras, é Deus nos abraçando através da tua palavra. Então, adolescente, não tem que procurar por A ou procurar por B. É importante conversarmos, é importante, mas Deus nos diz o seguinte, através do seu Filho Jesus Cristo, que qualquer problema que nós tenhamos, que nós possamos entrar dentro dos nossos quartos e ali em silêncio, e ali em oculto, contar para Deus que está no céu, e Ele nos ouvirá. E está aqui a resposta para os nossos problemas. Está aqui a resposta para as nossas dúvidas. Está aqui a resposta para os nossos sonhos. Que possamos viver isso. Que possamos aprender a amar a cada dia mais a palavra de Deus da mesma forma. Ou talvez, né, tentar chegar o mais próximo do que aquilo que Deus nos amou, a ponto de renunciar para poder entregar ou servir a nós. Ele renunciou à sua vida, ele renunciou ao seu trono de glória, ele renunciou todo o seu poder, ele se esvaziou de si mesmo e ele desceu. Oh, adolescentes, para que pudéssemos nos unir novamente, para que nos pudéssemos, para que o véu do templo pudesse ser rasgado e pudéssemos ter acesso novamente a Deus. E isso é único. E está tudo aqui. Como eu devo fazer? Qual caminho eu devo seguir? Está tudo aqui. E para finalizar,
Deus, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, ele decidiu contar com as pessoas comuns, como um pastor Davi, como um pescador Pedro. Quando Deus te inspirar, adolescente, a fazer algo, faça. Permita-se ser usado por Deus. Você pode até nem ver o resultado. Não é? Você pode ser usado por Deus e pensar que não surtiu efeito nenhum. Né? Você pode falar desta palavra maravilhosa, usar a Bíblia Sagrada para pregar a palavra de Deus e de repente você pensa que não surtiu efeito nenhum. Mas Deus lá no céu está vendo e você está contribuindo com uma peça no maravilhoso quebra-cabeça preparado por Deus, chamado plano da salvação. E só há salvação através de Cristo Jesus. E só há conhecimento de Jesus Cristo, de Deus, da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, eternidade passada, presente, eternidade futura, através do conhecimento da palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.